Ladies and gentlemen. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. E nesse vídeo aqui serão os meus palpites com 3 duplos. Espero que as informações desse vídeo aqui ajudem, porque essa grade da Loteca 1242 para o final de semana tá complicada, hein? Lembrando, né, que é um valor aí de 2,5 milhões de reais para acertar esses 14 jogos, partidas muito equilibradas. Espero que as informações aqui ajudem nos seus palpites. Se você não viu os outros 2 vídeos sobre essa grade da Loteca 1242, dá uma olhada lá. Tenho certeza que as informações vão ajudar e complementar as informações desse vídeo. Indo aqui para o primeiro jogo em Fluminense e Flamengo. Nos últimos 46 jogos, o Fluminense jogando em casa ganhou 11 vezes, houve 15 empates e o Flamengo ganhou 20 vezes. A diferença de gols 56-50 a favor do Flamengo. No geral, são 96 jogos entre eles. O Fluminense venceu 28 vezes, houve 30 empates e o Flamengo venceu 38 vezes. A diferença de gols também a favor do Flamengo, 121-107. Na temporada passada, o Fluminense jogando em casa venceu por 2-1 e quando o jogo foi com o mando de campo do Flamengo, o Flamengo venceu por 1-0. No Brasileirão Série A, o Fluminense tem 5 vitórias consecutivas em casa. As odds desse confronto, 3.30 para o Fluminense, 3.0 para o empate e 2.45 para o Flamengo. Porcentagem do jogo, 29% para o Fluminense, 32% para o empate, 39% para o Flamengo. Jogo muito equilibrado, os dois times vai muito bem aí no Campeonato Brasileiro. O Fluminense empatou seu jogo, né, no meio de semana aí pela Libertadores, o Flamengo venceu. Lembrando, pessoal, não sei se você assistiu o primeiro vídeo, semana que vem tem Libertadores, tem Copa Sul-Americana de novo, então ficar de olho aí nas escalações dos times, hein. Aqui tô usando meu primeiro duplo, eu tô indo de empate e Flamengo. Se você tiver condições, eu colocaria um triplo nesse jogo. Indo agora para o jogo 2, Juventude e Goiás. Nos últimos 8 encontros entre eles, o Juventude jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 3 empates e o Goiás ganhou 2 vezes. A diferença de gols 12-10 a favor do Juventude. No geral são 15 jogos entre eles, o Juventude ganhou 4 vezes, houve 4 empates e o Goiás ganhou 7 vezes. A diferença de gols 20-16 a favor do Goiás. O Juventude não ganhou em seus últimos 6 jogos, em que fase? E o Goiás não perdeu nenhum dos seus últimos 20 jogos. Os números de aposta desse confronto, 2.30 para o Juventude, 3.25 para o empate e 3.10 para o Goiás. A porcentagem do jogo, 41% para o Juventude, 29% para o empate e 30% para o Goiás. Bom, palpite complicado porque o Juventude joga em casa, mas está numa fase horrível. Olhando essas informações, mais as informações do primeiro vídeo, não tem como não ir no Goiás. Eu tô indo seco no Goiás. Se você tiver condições de jogar mais que 3 duplos, eu colocaria um empate aqui também entre eles. Indo agora para o jogo 3, Remo e Vasco da Gama. O Vasco não perdeu nenhum dos seus últimos 6 jogos. O Vasco não ganhou nenhum dos seus últimos 7 jogos fora de casa. O Remo, em 4 jogos em casa, apenas em 1 não conseguiu marcar gols. E o Vasco, jogando fora de casa, em 4 partidas, em todas, conseguiu marcar pelo menos um gol. A campanha como visitante aí do Vasco, nenhuma vitória, 2 empates e 2 derrotas. As odds desse confronto, 2.90 para o Remo, 3.40 para o empate e 2.40 para o Vasco. A porcentagem do jogo, 33% para o Remo, 28% para o empate, 39% para o Vasco. Esse palpite também é bem difícil, viu? Porque o Remo, ele vem jogando bem, tem jogadores experientes. O Pikachu foi expulso, né, no último jogo, então ele não joga pelo Remo, mas o Remo jogando em casa é um time que dá muito trabalho. O Vasco poupou seu time, né, porque na Copa Sul-Americana foi com um time misto, nem o Renato Gaúcho foi, então dá pra ver que nesse início de Copa Sul-Americana eles estão focados no Brasileirão, e aqui tô usando um duplo, viu? A gente pode ver que as odds e a porcentagem tá muito equilibrada, tô indo de Remo e Vasco da Gama. No jogo 4, Vitória e São Paulo. Nos últimos 11 encontros com Vitória jogando em casa, o Vitória ganhou 4 vezes, não houve empates entre eles e o São Paulo ganhou 7 vezes. A diferença de gols 20-14 a favor do São Paulo, hein? No geral, 23 jogos entre eles, o Vitória ganhou 4 vezes, não houve empate e o São Paulo ganhou 19 vezes. A diferença de gols 48-21 a favor do São Paulo. Na temporada passada, o Vitória jogando em casa venceu por 1-0 e quando o jogo foi na casa do São Paulo venceu por 2-0. Números de aposta desse confronto, 3.20 para o Vitória, 3.10 para o empate e 2.40 para o São Paulo. Porcentagem do jogo, 30% para o Vitória, 30% para o empate e 40% para o São Paulo. Bom, os números do São Paulo estão bem melhores, né? Ele é o vice-líder do Brasileirão. É uma vitória que, se acontecer, cola no Palmeiras.
Aqui o que a gente pode ver é que não há empates nesse confronto, mesmo o São Paulo jogando fora de casa. Com as informações do vídeo anterior, eu tô indo seco no São Paulo. Caso você vá de dupla aqui, eu iria de dupla aberto, porque nesse confronto raramente acontece um empate. Indo agora para o jogo 5, Sport e Avaí. Eu trago aqui de informação que nos últimos 6 jogos com o Sport jogando em casa, o Sport venceu 3 vezes, não houve empate e o Avaí ganhou 3 vezes. A diferença de gols 9-7 a favor do Sport. No geral, 12 jogos entre eles, o Sport ganhou 4 vezes, houve 3 empates e o Avaí ganhou 5 vezes. A diferença de gols também a favor do Sport, 17-15. O Sport não perdeu nenhum dos seus últimos 6 jogos e o Avaí conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 7 jogos. As odds desse confronto, 1.80 para o Sport, 3.30 para o empate e 4.75 para o Avaí. A porcentagem do jogo, 52% para o Sport, 28% para o empate e 20% para o Avaí. Bom, dois times, né, que não perderam ainda no Brasileirão Série B. Tô levando em consideração aqui muito o Sport jogando em casa. As odds também estão dando vantagem para o time do Sport. Tô imaginando uma partida dura e acirrada. Tô indo seco no Sport, mas se você tiver condições eu colocaria um empate também. Indo agora para o jogo 6, Mirassol e Bahia. O Mirassol perdeu 5 jogos consecutivos, isso no Brasileirão. O Mirassol não ganhou em seus últimos 11 jogos. Lembrando, né, que teve uma vitória agora na Libertadores contra o Lanús no meio de semana. O Mirassol jogou 6 jogos seguidos em casa sem vencer. Lembrando do jogo do Lanús, Mirassol não conseguiu marcar nos seus últimos 5 jogos em casa. Em 2 partidas não marcou. E o Bahia jogando fora de casa, em 4 partidas em todas pelo menos um gol fez. Os números de aposta desse confronto, 2.30 para o Mirassol, 3.40 para o empate e 3.10 para o Bahia. A porcentagem do confronto, 41% para o Mirassol, 28% para o empate e 31% para o Bahia. Bom, o Mirassol finalmente venceu, né? Tava difícil uma vitória em 2026, só que aparentemente parece que o Mirassol tá focando na Libertadores, precisa focar no Brasileirão porque está na zona de rebaixamento. Tem os vídeos aqui com a tabela de classificação atualizada, se você não viu, dá uma olhada na aba vídeos. E aqui com essa informação de que o Bahia nos últimos 4 jogos pelo menos um gol fez, tô acreditando mais no Bahia. Bahia não tem, né, competições internacionais, então tá com o elenco aí mais descansado. Tô indo seco no Bahia, tô contrariando os números aqui. Indo para o jogo 7, Santos e Atlético Mineiro. Nos últimos 22 encontros com o Santos jogando em casa, o Santos ganhou 14 vezes, houve 4 empates e o Atlético Mineiro ganhou 4 vezes. A diferença de gols 49-24 a favor do Santos. No geral, 45 jogos entre eles, o Santos ganhou 16 vezes, houve 11 empates e o Atlético Mineiro ganhou 18 vezes. A diferença de gols 71-68 a favor do Santos. Na temporada passada, com o Santos jogando em casa, o Santos venceu por 2-0 e quando o jogo foi na casa do Atlético Mineiro, empate em 1-1. Aqui uma informação sobre a porcentagem, 23% dos gols do Santos é entre os minutos 16 e 30. Os números de aposta desse confronto, 2.25 para o Santos, 3.20 para o empate e 3.30 para o Atlético Mineiro. Já a porcentagem do jogo, 42% para o Santos, 29% para o empate e 29% para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, né, perdeu agora no meio de semana pela Copa Sul-Americana, assim como o Santos, né, uma falha aí do Brasão, acabou perdendo também por 1-0. Há a informação de que o Neymar, né, vai jogar, assim como o Gabigol. Se eu não me engano, né, o Rony também já cumpriu a suspensão. É um palpite difícil porque o Atlético Mineiro é um time que empata demais, mas aqui eu tô indo seco no Santos. Os números a gente pode ver que não tá dando aquela vantagem toda para o Santos, mas o histórico, né, com 4 empates e 4 vitórias para o Atlético Mineiro e 14 vitórias para o Santos, né, tem que acreditar nesses números. Indo agora para o jogo 8, Internacional e Grêmio. Pessoal, se você estiver gostando do vídeo e para dar aquele apoio, eu peço que curta esse vídeo, compartilhe, deixa aí nos comentários se você tiver mais informações e se tiver alguma coisa errada no vídeo também, fique à vontade para corrigir porque ajuda muito. O resultado mais comum desse confronto no Grenal 0-0, 13 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 47 encontros com o Internacional jogando em casa, o Internacional ganhou 23 vezes, houve 10 empates e o Grêmio ganhou 14 vezes. A diferença de gols 60-47 a favor do Internacional. No geral, são 91 jogos entre eles, o Internacional ganhou 33, houve 30 empates e o Grêmio ganhou 28 vezes, hein? Muito equilíbrio nesse confronto. A diferença de gols 101-99 a favor do Grêmio. Na temporada passada, o Internacional jogando em casa perdeu por 3-2 e quando o jogo foi na casa do Grêmio, 1-1 entre eles. Lembrando que já teve Grenal aí nesse ano, hein? Pelo Gaúcho, e o Grêmio levou um pouco de vantagem por ser campeão, hein? Os números de aposta desse confronto, 1.95 para o Internacional, 3.50 para o empate e 3.50
3,90 para o Grêmio. Porcentagem do jogo, 49% para o Internacional, 27% para o empate e 24% para o Grêmio. Bom, pessoal, nada que eu fale aqui nesse confronto vai ajudar, porque o Grenal é um confronto à parte. O histórico, os números não adiantam em nada, independente se um time tá melhor ou outro tá pior. Quando chega nesse jogo, eles esquecem tudo. É um jogo extremamente difícil. Aqui as odds estão a favor do Internacional. Como eu disse, né, no primeiro vídeo, o Internacional, depois que terminou o Gaúcho, melhorou um pouquinho. Tô acreditando numa partida mais acirrada, só não tô acreditando muito no empate entre eles, né? Apesar de ser o resultado que mais acontece, tô acreditando na vitória de um time ou de outro. Aqui eu tô usando um dos meus duplos, então eu tô indo de Internacional e Grêmio. Jogo 9, Ceará e Náutico. Nos últimos 5 encontros com o Ceará jogando em casa, o Ceará ganhou 3 vezes, houve um empate e o Náutico ganhou uma vez. A diferença de gols 6-5 a favor do Ceará. No geral, nos últimos 11 jogos, o Ceará ganhou 4 vezes, houve 2 empates e o Náutico ganhou 5 vezes. Diferença de gols 11-9 a favor do Náutico. O Náutico não perdeu nenhum dos seus últimos 15 jogos fora de casa, hein? As odds desse confronto, 1,83 para o Ceará, 3,30 para o empate, 4,50 para o Náutico. A porcentagem do jogo, 51% para o Ceará, 28% para o empate e 21% para o Náutico. Bom, mais uma partida equilibrada nessa grade da Loteca 1242. O que eu tô levando em consideração aqui são as odds, estão dando mais vantagem para o Ceará. No histórico desse confronto, quando o Ceará joga em casa, também leva vantagem. E mesmo o Ceará dando umas deslizadas aí em 2026, tô acreditando mais no Ceará, principalmente depois dessa vitória em cima do Fortaleza, um jogador a menos, então tô indo seco no Ceará. Vamos ver se esse palpite vai bater, né? Indo agora para o jogo 10, Atlético Paranaense e Chapecoense. O resultado mais comum desse confronto é 1-1, 7 jogos terminaram com esse resultado. Os últimos 9 encontros com o Atlético Paranaense jogando em casa foram 3 vitórias do Paranaense, houve 6 empates e a Chapecoense não venceu nenhuma vez. A diferença de gols 14-7 a favor do Atlético Paranaense. No geral, 18 jogos entre eles, o Atlético Paranaense venceu 4 vezes, houve 12 empates e a Chapecoense só ganhou 2 vezes. A diferença de gols 22-18 a favor do Atlético Paranaense. A última vitória em casa do Atlético Paranaense contra a Chapecoense foi em 2018, então temos um tabu reverso, mesmo com essa quantidade de vitórias do Atlético Paranaense, né? As odds desse confronto, 1,60 para o Atlético Paranaense, 4,0 para o empate e 5,50 para a Chapecoense. A porcentagem do jogo, 59% para o Atlético Paranaense, 24% para o empate e 17% para a Chapecoense. Bom, a gente viu, né, no primeiro vídeo que a Chapecoense não vai bem, o Atlético Paranaense está com algumas derrotas aí nas últimas partidas, mas jogando em casa sempre é muito forte. E no confronto aqui entre eles, né, muita vantagem para o Atlético Paranaense, apesar desse tabu do Atlético Paranaense não vencer a Chape desde 2018, quando joga em casa. Mesmo assim, eu tô acreditando no Atlético Paranaense, tô indo seco no time da casa. Indo agora para o jogo 11, Botafogo e Curitiba. O resultado mais comum desse confronto é o 2-0, 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 15 encontros com o Botafogo jogando em casa, o Botafogo ganhou 11 vezes, houve 4 empates e o Curitiba não ganhou nenhuma vez. Diferença de gols muito grande, em 32-10 a favor do Botafogo. No geral são 30 jogos entre eles, o Botafogo ganhou 18 vezes, houve 7 empates e o Curitiba ganhou 5 vezes. A diferença de gols 50-29 a favor do Botafogo. As odds desse confronto, 1,75 para o Botafogo, 3,60 para o empate, 4,75 para o Curitiba. Porcentagem do jogo, 54% para o Botafogo, 26% para o empate, 20% para o Curitiba. Bom, confronto que não tem muito o que dizer, tanto o histórico como os números, né? Muita vantagem para o Botafogo. Nesse palpite eu tô indo seco no Botafogo. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu iria de empate, pois o Curitiba não tem vitórias, né, na casa do Botafogo. Só que o Curitiba vem fazendo um bom campeonato brasileiro, então pode surpreender. Indo agora para o jogo 12, América e Novo Horizontino. Nos últimos 5 jogos, o América ganhou uma vez, houve 3 empates entre eles e o Novo Horizontino ganhou uma vez. A diferença de gols não há, estão empatados em 7-7. E na temporada passada, na casa do América, o jogo foi 2-2. E quando o jogo foi na casa do Novo Horizontino, o Novo Horizontino venceu 3-1. O América não ganhou em seus últimos 7 jogos. Os números de aposta desse confronto, 2,25 para o América, 3,20 para o empate e 3,20 para o Novo Horizontino. A porcentagem
porcentagem do jogo, 42% para o América, 29% para o empate e 29% para o Novo Horizontino. Bom, pessoal, esse aqui é um dos palpites que eu não tô acreditando na vitória nem de um time nem de outro. O América hoje tá um pouquinho melhor que o Novo Horizontino, só que o Novo Horizontino ainda continua sendo um time que se defende muito bem, principalmente quando joga fora de casa. Aqui no histórico a gente vê que o que mais acontece é o empate. As odds estão com um pouco de equilíbrio, então eu tô indo seco no empate. Aqui, se fosse para arriscar um duplo, eu iria de América também, somente por estar jogando em casa. Indo agora para o jogo 13, Corinthians e Palmeiras, em que jogo nesse domingo? Resultado mais comum desse confronto é um 1 a 0, 13 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 38 encontros com o Corinthians jogando em casa, o Corinthians ganhou 15 vezes, houve 11 empates e o Palmeiras ganhou 12 vezes. A diferença de gols 40 a 36 a favor do Palmeiras, hein? No geral, 71 jogos entre eles, o Corinthians ganhou 24 vezes, houve 23 empates e o Palmeiras ganhou 24 vezes, em muito equilíbrio nesse confronto. A diferença de gols, 78 a 67, também a favor do Palmeiras. Na temporada passada, o Corinthians jogando em casa empatou em 1 a 1 e quando o jogo foi na casa do Palmeiras, Palmeiras venceu por 2 a 0. O Palmeiras tem uma sequência aí de 5 vitórias consecutivas no Brasileirão Série A. A gente viu isso, né, no primeiro vídeo. Os números de aposta desse confronto, 2.90 para o Corinthians, 3.25 para o empate, 2.50 para o Palmeiras. Já a porcentagem do jogo, 33% para o Corinthians, 29% para o empate, 38% para o Palmeiras. Que palpite difícil, né? Corinthians conseguiu uma vitória aí na Libertadores. Isso dá um pouquinho de moral. Dá pra ver que o Diniz, né? Se eu não me engano, ele é formado em psicologia, ele sabe mexer com o grupo. Só naquela parada técnica ali, o que ele falou pros jogadores, né? Já motiva bastante. Tô acreditando que o Corinthians, né? Virá com muita vontade para vencer o Palmeiras, né? E ter aquela virada de chave. O problema, né? Que o Palmeiras tá voando, tá com um time bem engrenado. O Abel, né? Teve uma suspensão, mas eu acho que vai estar na beira do campo nessa partida. Sinceramente, é um jogo para triplo. Eu tô indo seco no Palmeiras. Se você tiver condições, eu iria de duplo, porque tô acreditando aí que o Corinthians vai vir muito motivado para vencer essa partida, viu? No jogo 14, Cruzeiro e Bragantino, o Cruzeiro não perde em casa há 7 jogos. Jogando em casa, o Cruzeiro não perdeu para o Bragantino nos seus últimos 3 encontros. O Cruzeiro não conseguiu marcar em 5 partidas em casa, apenas em uma pelo Brasileirão Série A. E o Bragantino, jogando fora de casa, em 5 partidas em 2, não conseguiu marcar pelo Brasileirão Série A. As odds desse confronto, 1.85 para o Cruzeiro, 3.50 para o empate, 8.33 para o Bragantino. A porcentagem do jogo, 51% para o Cruzeiro, 27% para o empate e 22% para o Bragantino. O Cruzeiro venceu, né, na Libertadores, tá vindo com moral também para esse confronto. Bragantino já perdeu pela Copa Sul-Americana, que nesse confronto a gente pode ver que o Cruzeiro leva muita vantagem, porque nos 3 últimos jogos o Bragantino não conseguiu vencer, mesmo o Cruzeiro estando lá na zona de rebaixamento. Tô acreditando que deu tempo aí do Arthur Jorge implementar mais alguma coisa do que ele pensa, né, de esquema tático. Cruzeiro jogando em casa, tô arriscando aqui uma vitória, né, do Cruzeiro, mais pelo histórico e também pelas odds. A porcentagem está dando essa vantagem para o Cruzeiro, mas aqui é um jogo também que cabe um duplo indo no empate entre eles. Bom, pessoal, é isso. Essas aqui foram as informações do segundo vídeo com 3 duplos. Se essas informações foram úteis para dar aquele apoio para o canal, eu peço que curta esse vídeo, porque quando você faz isso ajuda muito mesmo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e deixa aí seus comentários. Se você tiver novas informações, fique à vontade, porque aqui é um ajudando o outro. Quero te desejar muita sorte para chegar nesses 14 pontos. Loteca 1242 pagando 2,5 milhões de reais para acertar esses 14 jogos aí do futebol final de semana. É um valor que muda, né, a vida de qualquer um. Então é isso, vamos para cima. Agradeço muito por ter assistido o vídeo até aqui e espero ver você em novos vídeos aqui do canal. Até o próximo vídeo. Fui!